Tudo bem? Sabe que às vezes eu fico pensando como é que vai ser o céu. Não sei se você já teve esse tipo de pensamento. Como é que será que vai ser o céu? Será que vai ter música? Será que vai ter canto? Será que vai ter instrumentos musicais como tiveram aqui hoje, né? Se tiver instrumentos musicais, eu queria até pedir pro pessoal do louvor me avisar onde eles vão estar tocando. Eu quero louvar junto com eles. Tão bom poder desfrutar de um momento como esse. Momento de música, eu estava ali no meu canto cantando. E é como se elevasse a gente da nossa realidade por um tempo, pudéssemos olhar nos olhos de Deus e ver tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Como será que vai ser o céu? Como será que vai ser o céu? Já pensou nisso? Sabe que às vezes eu acho que a gente nem quer ir para o céu, às vezes. Os nossos olhos às vezes estão tão focados nas coisas desse mundo que a gente perde um pouco da essência do que vai ser o céu. O que a gente vai desfrutar naquele lugar maravilhoso. Eu quero começar hoje mostrando a foto desse IP. Tem IP aqui em Bento? Tem, né? Tem um aqui na frente, eu estava chegando e olhei ali, né? Um IPzinho bem bonito. Sabe que eu estou eu estou sofrendo muito nessa época por causa do pólen. Então se eu precisar parar para suar o nariz, vocês não liguem, tá bom? Mas as flores estão começando a brotar, né? Nem teve inverno, né? Não sei quem aqui trabalha mais com roupas, né? Tem algumas pessoas que sofrem muito porque o inverno quase não passou e começou a brotar as flores. E as flores estão aí espalhadas por Bento Gonçalves, lá por Caxias também. E às vezes a gente passa por uma beleza dessa, um quadro tão lindo desse, uma árvore tão frondosa como um ipê amarelo, e nem percebe ele ali do nosso lado, né? Às vezes os pequenos detalhes da vida passam desapercebidos por nós. E eu fico pensando, né? Perdemos às vezes a oportunidade de contemplar um pôr do sol lindo, né? Quantos aqui têm a oportunidade, às vezes, de se deparar com o pôr do sol? Nós estávamos vindo de Caxias agora há pouco e o sol estava se pondo. Bem bonito aquele sol, bem alaranjado assim. Eu fiquei olhando ali para ele, o olho na estrada, o olho no sol, né? Para não bater o carro. Quantas coisas lindas, às vezes, estão ao nosso redor e a gente nem percebe. E tem um quadro que foi pintado por um artista muitos anos atrás, chamado A Vinha Encarnada. Quanto você daria por esse quadro? Se você estivesse numa loja, se deparasse com esse quadro, quanto você daria por ele? R$100, R$200? Uma mulher deu $1.000 por esse quadro. $1.000. Você daria $1.000? $1.000 dá o quê? Uns 3.000 e poucos reais. A pessoa comprou por $1.000. Esse foi o único quadro que Van Gogh vendeu em vida. O único quadro. A Vinha Encarnada. E depois de morto, Van Gogh se transformou num dos maiores referenciais da pintura. Dentre as 10 obras mais caras que existem no mundo hoje, quadros, 3 são de Van Gogh. Um verdadeiro gênio da pintura. E às vezes eu fico pensando que a gente pode passar desapercebido por certas coisas maravilhosas na vida. E não dar o valor devido para os pequenos detalhes. E quando eu penso no céu, eu acho que nós, às vezes, corremos um risco muito grande de pensar que o céu vai ter coisas que a gente nunca viu nessa terra. Mas eu sou tentado a pensar que o céu vai estar repleto de coisas simples, de coisas belas e simples. Eu coloquei algumas coisas belas e simples aqui. Por exemplo, um abraço. A Bíblia diz que o céu vai ser aquele local onde tudo de bom vai estar ali presente. Porque a principal característica do céu é a própria presença do nosso Deus que vai brilhar ali no meio. Então toda a bondade, todo o amor, toda a paz, o pecado não habitará mais ali no céu. E o inferno é totalmente o contrário disso. É a ausência total de Deus. E no céu vai ter coisa boa só. E os pequenos detalhes vão estar ali no céu. Eu coloquei aqui um abraço, olha só. Coisa simples, talvez uma fruta. O que mais que eu coloquei? Um copo d'água, olha só que beleza. Às vezes a gente quer coisas surpreendentes. E às vezes as coisas surpreendentes já estão do nosso lado. Caminhando lado a lado com a gente. E talvez a gente nem está percebendo que nem aquelas obras de arte que Van Gogh pintou. E que durante a vida dele, ninguém deu o mínimo valor. Como será que vai ser o céu? Como é o céu que nós estamos esperando ansiosamente chegar lá um dia? Coloquei aqui, mas assim, os relacionamentos. Como será que vão ser os relacionamentos? Uma vez alguém perguntou, será que no céu nós vamos conhecer uns aos outros? Será que eu vou conhecer minha esposa no céu? Chega lá e fala assim, você, que bom que tu tá aqui, meu amor. Será que no céu nós vamos nos conhecer? Claro que nós vamos. No céu é que nós vamos nos conhecer.
Aqui na terra nós olhamos uns para os outros e temos expectativas para com as pessoas. E às vezes essas expectativas nem sempre se concretizam. E às vezes nós nos frustramos com pessoas. Mas no céu não haverá interferência do pecado. E nós vamos poder olhar para um para o outro e conhecer o outro, entender o outro, poder abraçar. Mas o principal de tudo, gente, o principal trunfo do céu será conhecer a Cristo. Fico imaginando eu chegando ali no céu, caminhando assim, todo mundo entrando, várias pessoas entrando junto assim comigo, assim, sabe? Eu só estou vendo, ninguém está olhando para mim, assim, só estou vendo nucas, todo mundo andando em direção a uma coisa branca, assim, entrando. Aí todo mundo ali, aquele silêncio, a multidão caminhando assim, bem silenciosa, e lá no meio da multidão, eu vejo uma pessoa vindo ao meu encontro. Os únicos olhos que cruzam com os meus no meio daquela multidão, é os olhos de Cristo. As marcas do sofrimento, as marcas dos espinhos, as marcas nas mãos, daquilo que Ele fez por mim. E Ele vem caminhando na minha direção, para me abraçar. E dizer que tudo Ele sofreu, porque muito Ele me amou. E eu acho que eu vou chegar diante dEle, vou abraçá-lo e dizer, é só por Ti que eu posso adentrar nesse paraíso. Porque mérito em mim, nenhum teve. Cristo será o trunfo do céu. Como será que vai ser o nosso céu? Como será que vai ser o céu que nós esperamos vivenciar? E eu quero ler uma passagem hoje, em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. É a história do filho perdido que volta para casa. Essa história em Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 32, Jesus relata a história desse filho perdido. Na verdade, é uma história dividida de dois filhos. Hoje eu vou contar a história do filho que se perdeu. E não, na próxima vez que eu vir aqui, eu vou falar do segundo filho, aquele que ficou. Então preste atenção. O filho perdido volta para casa. Vamos ler. Porque esse filho... deixa eu falar isso antes. Sabe por quê? Porque esse filho, cara, ele estava na casa do pai. E ele deu uma volta grande, foi lá longe. Percebeu que ele deveria voltar. Olha lá, vamos lá. Lucas 15, 11. Todo mundo achou? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar mais uma vez? Pai, acabamos de ler aqui a tua palavra. Diante de nós um texto com tantos detalhes, ó Pai. Eu quero pedir que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite, que possamos adentrar esse texto com toda a humildade, Pai, pedindo que o Senhor fale o nosso coração, Deus. Fale na minha vida em primeiro lugar, fale na vida de todos que aqui estão hoje, Pai. Que possamos tirar algumas lições aqui desse texto, Pai. Guia-nos nessa noite. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Meus queridos, um filho perdido. Um filho que estava ali, na frente da casa dele, talvez tinha um ipê amarelo. Do mais lindo de todos, frondoso. Coisas maravilhosas que ele desfrutava na presença do pai dele. Mas ele desejou outras coisas. E partiu. E esse versículo 15, no capítulo 15, versículo 11 e 12, são versículos assim terríveis de um filho falando para um pai. Um homem tinha 2 filhos, Jesus continuou. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim
ele repartiu sua propriedade entre eles. O filho virou para o pai e falou: pai, vou embora. E eu não só vou embora, como para mim, eu quero a minha parte da herança. Ou seja, em outras palavras, ele disse: para mim você está valendo mais morto do que vivo. Reparta tudo e me dê a minha parte, que eu vou embora. E dentro desse texto, da história do filho perdido, eu quero tirar 4 ciladas do coração. 4 ciladas hoje para a gente abrir os nossos olhos. Algumas dessas ciladas esse filho perdido caiu. E outras ele não caiu. Para nós tentarmos tirarmos algumas lições desse texto hoje. E atenção, esse é o sinal de atenção, né? Cuidado para não, tá bom? Então quando aparecer essa imagem da atenção, você vai dar uma cutucada na pessoa do lado. Tá bom? Vamos lá então. Ó, vou falar juntos, hein? Ó, cutuca aí. Cuidado para não. Vamos lá, juntos então. Viver o futuro. Não, gente, mas vamos ler com vontade isso, né? Vamos de novo, ó. Cutuca a pessoa do lado. Cutuca, pode cutucar. Porque tem gente que já tá começando a abrir a boca. Meu Deus, ó. Cuidado para não viver o futuro e perder a noção do presente. O filho virou para o pai e falou assim: pai, me dá a tua herança. Mas o pai estava vivo, cara. Como assim me dá a tua herança? Herança é coisa para o futuro, quando o pai morre, não quando o pai está vivo. Sem nada viemos para esse mundo. Olha aqui, o nenenzinho, quem que está grávida? Tem gente grávida, não tem? Ali, olha só. Tá chegando, ó. Logo, logo tá aí, ó. E vai chegar assim. Vocês vão falar que tá lindo, mas na verdade tá feinho. Os avôs, né? Vai, olha, é lindo, é a cara do pai, a cara da mãe. Mas na verdade é aquela carinha de joelho. Todo mundo acha lindo. E eles vêm assim, os nenenzinhos, né? Sem nada. Peladinho. E é assim que nós vamos também, sem nada, né? Nada nos bolsos. E o filho chega diante do pai: pai, eu quero a tua herança. Em outras palavras, ele diz: eu não aguento esperar a tua morte. Eu quero hoje. Quero trazer no presente aquilo que está reservado para o futuro. O dinheiro que você tem é muito mais importante de quem você é. Pesei na balança e não vale a pena esperar. Eu quero hoje. E hoje a gente tem que acordar um pouco para a realidade, gente. Temos que tomar um chá. Eu coloquei até aqui, ó. Tome um chá de realidade. A gente olha para esse filho mais novo e a gente pensa assim: que cara louco, né? Que cara doido. Sabe o que eu penso no meu pai? Eu penso nessa situação de eu chegar. Meu pai não é um homem de muitas posses. Eu fico imaginando a cena de eu chegando para ele assim: pai, quero conversar com você, pai. Dá minha parte da herança que eu quero me mandar. Eu fico imaginando essa cena. Que absurdo. Mas esse fato de trazer a realidade, trazer o futuro para o presente, é algo que nós cometemos com muita frequência na nossa vida. É uma cilada que às vezes a gente cai, comprometendo o nosso futuro em função do presente. Em função do presente. Nós temos que tomar um chá de realidade. Caia no presente. Fala para a pessoa do seu lado aí: toma um chá de realidade. Fala aí para ele: tome um chá de realidade. Quando eu levantar assim, ele vai passando lá. Eis a geração que vai viver menos que a anterior. Já pensou? Sabe que existem estudos até falando que a nossa geração atual é uma geração muito característica, porque os nossos antepassados, eles viviam menos, mas foram vivendo cada vez mais. Mas está diante de nós, talvez, aquela geração que vai viver menos do que a anterior. Sabe por quê? Porque a nossa geração está sacando do futuro e gastando no presente. Estamos fazendo aquilo que esse filho mais novo fez diante do pai dele, isso com as nossas vidas. Estamos sacando do futuro no presente. Que nem quando você vai no banco, saca ali daquele dinheiro seu para poder gastar. Só que às vezes com o nosso tempo, com a nossa vida, nós estamos sacando daquilo que a gente ainda nem tem. E é preciso tomar esse chá de realidade. O corpo que nós recebemos, olha só, coloquei aqui: sistema cardiovascular, respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso. Olha quantos sistemas dentro do nosso corpo. E Deus te deu um organismo. Te deu um corpo para você cuidar. Todos os sistemas ali que está dentro de você. Está vendo só? Quão complexo é esse seu corpo. E o que nós temos feito com esse corpo? O que nós temos feito com isso que Deus chamou de o templo de Deus? O corpo. Quando nós vivemos de uma maneira totalmente desmedida, estamos sacando do futuro no presente. Estamos fazendo o mesmo que esse jovem fez com o pai dele. Estamos gastando a nossa vida de uma maneira desenfreada. Que nem quando uma vez eu estava andando de moto, essa aí, tá vendo? A minha moto quando eu estava andando. Mas na verdade era mais assim a minha moto.
Tava andando de moto uma vez e eu tava... sabe aquela avenida que tem lá, quando vai lá pro negócio dos padres lá, descendo lá, saindo ali pela Rota do Sol, como é que é o nome daquela cidadezinha lá? Aquele bairro que tem lá? Como é que é? Não sei, descendo lá na Rota do Sol. Enfim, tava na Rota do Sol. E eu tava exigindo, eu tava assim, sozinho na estrada, né? Eu falei assim, ninguém tá vendo, eu tô aqui, ó. Eu vou dar velocidade nessa moto. E acelerei assim até fechar o punho. Como é que diz? Fechar o punho, né? Foi tudo na moto, né? E eu ali sentindo aqueles ventos no meu cabelo, assim. E de repente a moto deu aquele pá! E coisa, pá, 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 pá. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Tranquei o motor da moto. Aí voltei para casa, com a moto devagarzinho. Por quê? Eu exigi da moto algo que ela não estava preparada para dar naquele momento. E às vezes nós estamos impondo isso, ó, a nossa vida e a nossa rotina, sacando do futuro no presente. Aquilo que nem o nosso organismo tem condições de dar conta. O estresse, talvez nós estamos... Uma maneira de sacar desse futuro no presente é o estresse. A rotina com que você tem, ou eu tenho, imposto a nossa realidade, está destruindo muitos corpos. O que mais? Alimentação. O que mais? Sedentarismo. Aquelas 3 coisas que eu mostrei antes. Estresse, alimentação e sedentarismo. Tem comprometido o nosso organismo, gente. Tem comprometido a nossa vida. Essa semana eu fiquei sabendo de uma senhora, 50 e poucos anos, que teve um infarto, lá em Caxias. 50 e poucos anos. E eu liguei para o marido dela, e ele falou essa combinação dessas 3 coisas. Fabrício, se não fosse o Emercor vir e resgatá-la, eu não sei se ela continuaria viva. E é uma combinação de 3 coisas, ele falou para mim. Estresse, alimentação e sedentarismo. Impondo sobre ela mesma um ritmo de vida que está comprometendo o próprio organismo dela. Em outras palavras, ela está sacando do futuro dela no presente. E quantas outras formas que nós temos de cair nessa mesma cilada. Eu coloquei até ali as drogas. O prazer imediato de, por exemplo, se envolver com o tabaco, com a nicotina, com outras drogas mais pesadas, o crack, o êxtase, cocaína, heroína, sacando do futuro e comprometendo a nossa vida como um todo. E sabe que essa palavra, ela parece meio estranha da gente ler, mas ela é muito mais comum do que você imagina. É ou não é? Hoje em dia, é difícil uma família que não tem alguém que está padecendo por causa das drogas. É ou não é? Não está fácil, meus queridos. Sacando do futuro. E às vezes até com as finanças a gente faz isso também. Eu e minha esposa, a gente está dando uma consultoria para um casal de amigos nossos que nos procurou, pedindo ajuda para organizar as próprias finanças. Finanças é o motivo que mais dá divórcio no Brasil. Até mesmo na frente da traição. Finanças está destruindo as famílias. E aquele casal foi lá em casa um dia para a gente conversar um pouco e nós demos algumas dicas quanto ao orçamento familiar, como eles conseguem para eles organizar as finanças deles. E eles não conseguem viver sem o cartão de crédito. Porque passar o cartão de crédito na maquininha, você está sacando de um dinheiro lá na frente e que eles não têm condições de pagar. E o cheque especial está comprometendo a renda deles. E eles receberam agora esse mês e colocaram no papel tudo que tem a pagar. E já não deu. O que fazer então quanto a essa questão? Chá de realidade. Caia na real. Caia no presente. E nós falamos para eles, meus queridos, vocês têm que baixar o padrão de vida. Mas não tem como baixar. Não tem como cortar nada. É assim a resposta, né? Não tem como melhorar. Marmita e ovo frito. Por um tempo. Nada mais de restaurante. Até vocês organizarem as finanças. Pare de sacar do futuro no presente. E a nossa vida tem que ser prática, gente. Nós lemos um texto como esse do filho pródigo. A gente tem que olhar com esses olhos assim, um pouco diferenciado e trazendo para o presente. Mas vamos adiante. Ó, cutuca aí do lado para a pessoa não dormir. Cutuca. Ó, vamos lá, vai adiante lá, Júlio. Cuidado para não viver o conceito. Vamos de novo, que é meio difícil essa frase. Vamos lá. Cuidado para você não cair nessa cilada. Essa é a segunda cilada que está na primeira frase. Que o filho disse para o pai. Os fins justificam os meios. O que significa essa frase? Essa frase ela foi concebida. Na verdade, a frase em si não foi criada pelo Nicolau Maquiavel. É aquele conceito maquiavélico. Vocês já ouviram essa palavra, maquiavélico? Na verdade, o Nicolau Maquiavel, ele escreveu um livro chamado O Príncipe. E desse livro tirou-se esse conceito.
de que os fins justificam os meios. Significa o seguinte: para você chegar onde você quer chegar, não importa a técnica que você usa, não importa se você tem que passar por cima de alguém, execute para chegar no fim. É isso que está nesse conceito maquiavélico. E quando o filho virou para o pai e falou: pai, me dá a sua herança que eu vou embora, ele executou a prática maquiavélica para cima do pai. Ele falou assim: pai, eu tenho os meus objetivos. A minha vida vai acontecer independente do Senhor. E para chegar lá, eu não vou medir esforços. E ele caiu nessa cilada. Os fins justificam os meios. E o celular, eu sempre gosto de citar o celular nas minhas mensagens, porque o celular é algo comum a todos nós, né? As redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, são coisas que estão na nossa mão 85 vezes por dia a gente olha no celular. Já pensou? É muita coisa, né? E o celular, as mídias, impõem para nós um padrão de como nós devemos ser. Passa adiante ali, Júlio. Olha só. Hoje em dia está na moda essa palavra, né? O quê? Ostentação. Você tem que ostentar, é o que o celular diz. Você olha para ele olha para você e fala assim: você precisa ser mais. Você precisa ter mais. Né? E aconteceu uma luta esses dias aí, ó, do Floyd Mayweather. Como é que diz? Floyd Mayweather. Isso aí, né? Aconteceu uma luta esses dias, vocês ficaram sabendo com certeza, né? Passou na TV. Para cada soco que esse rapaz deu no outro, ele ganhou 2,4 milhões de dólares. Uma das maiores lucros que uma pessoa teve numa luta. Pensa bem, olha, daí coloquei essa foto dele ostentando no jatinho dele. Pilhas e pilhas de dinheiro. Os fins justificam os meios. E trazendo para a nossa vida. Será que às vezes a gente não é tentado a fazer disso uma realidade? Os objetivos que são colocados, às vezes pela mídia, às vezes pela própria sociedade, quando chegam diante de nós, a gente faz: não, eu tenho que chegar lá. Custe o que custar. Passe por cima de quem eu tiver que passar. E vamos falar junto essa frase, olha só. Pessoas, esse é um conceito que tem que estar claro na nossa mente. Pessoas não são degraus. Pessoas são pessoas, meus queridos. E às vezes pessoas têm se transformado em degraus para atingirmos os nossos objetivos. E aquele filho olhou no fundo dos olhos do pai e falou assim: pai, para chegar no meu objetivo, você se transformou num degrau que eu passo por cima. E isso tem acontecido muito, até hoje em dia, né? Sabe que a nossa geração, nunca houveram tantos aposentados endividados. Sabe por quê? Sabe por que os aposentados estão endividados? Pai, tô a fim de trocar de carro. É, filho, o seu carro não tá bom mais? Ah, pai, já não tá legal. Tô querendo trocar de carro. Eu fui lá na Ford. E eles falaram que se eu fosse aposentado, ficava muito mais barato a parcela. É, filho, é verdade. Ficava, cara. Caiu um monte a parcela. Você não quer fazer no seu nome? Eu venho aqui todo mês e te dou 400 pila. É, filho, mas vai ser bom mesmo? Vai. Aí o pai vai lá, faz o carro financiado. O filho paga uma, paga duas, na terceira. Pai, sabe que eu me apertei esse mês? Sabe que eu me apertei? Tudo bem. Mês que vem paga, na outra compromete. E muitos aposentados estão endividados hoje por causa dos filhos. Pais que não conseguiram falar não e filhos que se transformaram em pessoas abusivas. Pra cima dos... É ou não é? Filhos que às vezes para adquirir algo necessitam de sugar dos pais. Sugar dos pais. E claro que a participação dos pais na nossa vida, quando a gente inicia a vida adulta, ela é muito legal e muito importante. Mas tenha cuidado com esse aspecto. Para educar o filho, para fazê-lo crescê-lo, para fazê-lo conquistar os degraus da vida dele. Não querer ser aquele que vai suprir o seu filho até o resto da vida dele. Seja aquele que vai dar condições para o filho caminhar e crescer. Para que o filho não desenvolva essas técnicas. Às vezes inconsciente, sabe? Às vezes uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. E filhos, tome um chá de realidade. Isso eu falo para mim, sou filho também. Tome um chá de realidade. Existem leis no Brasil que protegem o idoso quanto a isso, sabia? Mais um pai vai denunciar um filho que fez isso com ele? Dificilmente, né? Dificilmente. Então, filhos, tome um chá de realidade. Honre com os compromissos. O que mais? Dentro das empresas, às vezes, a gente desvincula Cristo do nosso trabalho, pois não temos moral de falarmos que somos cristãos para as pessoas.
Às vezes a gente não tem nem moral para falar de Cristo no trabalho. Sabe por quê? Porque às vezes no trabalho a gente está executando essa lei maquiavélica. Eu coloquei aqui as maletas de dinheiro que foi encontrado no bunker essa semana. Maletas e maletas de dinheiro. E às vezes a nossa maneira de lidar com as pessoas, no nosso convívio nos tiram a autoridade espiritual. De dizer para as pessoas que nós somos cristãos. Porque as nossas atitudes falam o contrário. Às vezes as nossas atitudes são a mesma daquele filho que pisa em cima de pessoas para crescer dentro da empresa muitas vezes. Tome cuidado para não aplicar essa lei maquiavélica de que os fins justificam os meios. Vamos adiante. Mais uma cutucada aí, cutuca aí a pessoa. Terceira cilada. Cutucou aí, vamos junto? Nunca voltar atrás. Essa cilada esteve diante daquele filho perdido. Aquele filho perdido se viu ali numa situação terrível, se alimentando, querendo comer a comida dos porcos. E para um judeu a comida do porco era algo extremamente danoso. Para a própria moral dele. Lidar com porcos não era algo que o judeu sentia prazer. E aquele jovem cai em si, naquela situação que ele se encontra. E existe uma lei assim, eu sou do jeito que eu sou e eu vou até o final. Mas aquele jovem, ele olhou, ele se deparou com a realidade dele e falou assim, quantos empregados do meu pai estão passando melhor do que eu aqui, querendo comer a comida dos porcos? Ele teve coragem de ficar de pé e falar, eu vou voltar atrás. Eu vou voltar atrás. Em 2001, lançou esse filme Velozes e Furiosos. E no filme Velozes e Furiosos tinha uma cena que chamou muito a minha atenção, que mostrava assim os pedais ali do carro, sabe? E mostrava um detalhe de que aquele jovem que estava dirigindo, ele não utilizava o degrau, o do freio. Qual que é o do freio? É o da esquerda, né? Não, do meio? Eu estou até meio perdido. É o do meio, né? Ele só pisava no acelerador e na embreagem para trocar a marcha. E era uma cena rápida assim que mostrava. Ou seja, naquele filme ele estava dizendo, eu só vou adiante. Frear não freio nunca. Frear não freio nunca. E um dos jovens que protagonizou esse filme acabou morrendo num acidente de carro. Um carro veloz que se chocou. Talvez com não sei os motivos que levaram a esse acidente. Mas talvez por nunca frear. Por nunca parar, olhar para a própria vida, para a própria situação em que está vivendo e dizer, quer saber? Vou voltar atrás. Vou pedir perdão e vou recomeçar. Mesmo que tenha que recomeçar do zero. Essa é uma cilada de nunca voltar atrás, que foi colocada diante daquele filho. Mas ele não caiu. Ele falou assim, não, até aqui eu caí, mas agora eu vou voltar. E ele pega o caminho de volta para casa, como nós lemos ali. E ele vai ensaiando as palavras que ele vai falar para o pai dele. Ele vai falando, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser tratado como teu filho. Aceita-me como um dos teus trabalhadores. Um pedido de perdão, de humildade. E o quarto ponto ali, e último, que eu coloquei ali, é o seguinte. Nem precisa, Júlio, pode deixar. Deixa assim. O quarto e último ponto é não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça do que Cristo fez pelos seus pecados. Aquele jovem voltou para casa e recebeu o abraço de Deus, o abraço do Pai, que o perdoou de uma maneira tão transformadora, tão transformadora. E todos nós aqui, meus queridos, já pecamos também. Olhe para suas mãos. Olhe aí para a palma da sua mão. Essas mãos já fizeram coisas erradas, talvez. E que bom poder saber que Deus limpa os nossos pecados. Salmo 32 é o salmo que eu quero terminar. Abre a tua Bíblia aí. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Eu não sei por onde os teus caminhos foram, mas como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas e os pecados apagados. Versículo 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Um homem que foi transformado, ele entende que, da onde ele veio, aquilo que ele caiu, mas ele entende que tem um Deus perdoador, que dá uma nova oportunidade diária para cada um de nós. Para cada um de nós.
E meus queridos, eu quero chegar no céu não por mérito próprio, porque nenhum de nós vai conseguir por mérito próprio. Mas eu quero chegar naquele céu, poder olhar nos olhos de Cristo e falar: Pai, eu só estou aqui porque o Senhor perdoa os meus pecados. Eu só estou aqui porque eu sou aquele filho pródigo, que se viu numa situação lastimável, mas olhou para ti e pediu perdão. E esse é o desafio para nós hoje, meus queridos. Como está a tua vida? Como tem sido a nossa caminhada? E eu quero que nós fechemos os nossos olhos nesse momento, colocando esses desafios diante de Deus, Pai, cada uma dessas ciladas. E pensa aí, em qual delas talvez você tenha caído? Em qual dessas ciladas talvez tem pegado na sua vida e na minha vida? Será que os fins, a gente está fazendo qualquer coisa para chegar nesses fins, nesses objetivos, pisando em pessoas? Será que nós estamos sacando do nosso futuro? Onde tem sido o nosso pecado diante de Deus? E eu te convido a pedir perdão nessa noite. Olhar para Ele com toda a humildade, que nem esse jovem, voltando para casa. E saiba que o Pai quebra todos os protocolos. Ele corre na sua direção e te abraça. E te perdoa. E me perdoa. Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa noite. Uma noite que tem sido especial. Pelas músicas, Pai, que nos elevaram, que abriram os nossos olhos, que nos fizeram louvar quem o Senhor é, por essa palavra, esse texto, que é um texto tão conhecido por todos nós. E, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a não cair nessas ciladas, Pai. Por nós mesmos vai ser difícil, Pai, porque somos falhos. Somos falhos, ó Pai, somos pó. Mas o Teu Espírito Santo habitando em nós nos capacita a lutar, Deus. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa noite, nos enche de esperança, ó Pai. Nos enche de alegria, ó Pai. Coloca os nossos pés no chão, ó Pai. Tira os nossos olhos, ó Pai, de um futuro que talvez a gente está querendo, um futuro que nem é o presente hoje, Pai. Nos coloca na realidade, ó Pai. Nos dá um pouquinho desse chá de realidade hoje, Deus. E obrigado, ó Pai, pela oportunidade que tenho de abrir a Tua palavra. Que tudo isso seja verdade, primeiramente na minha vida, Deus. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Cristo. Amém.